continuando, né, então, aqui continuando a aula 2 agora, nesse terceiro momento, se eu conseguir, então, passar uma ideia geral do que estuda a sociologia, eu já fico bem, assim, satisfeita. Porque a partir desse entendimento, aí sim eu consigo, então, de fato, dar início aos conteúdos e desenvolver as competências e habilidades que esse módulo requer. O que eu preciso também dizer para vocês é que é o seguinte: quando a gente começa a estudar sociologia, e pode ser que tenha acontecido isso aqui nessa turma, a gente tem geralmente muitos alunos que ficam assim perplexos com a diversidade de abordagens que podem existir e que de repente nunca passou, né, pela sua cabeça ou pela cabeça do seu colega, essa diversidade de abordagens. E a sociologia, ela nunca foi essas disciplinas com um corpo de ideias unânime, sabe? Aceita como válidas. Muito pelo contrário. Geralmente os sociólogos, eles frequentemente discutem acerca da melhor maneira de estudar um comportamento, da forma como os resultados das pesquisas devem ser interpretadas e por que que isso se passa dessa forma. Exatamente isso. A resposta está relacionada com a própria natureza da sociologia. Vou só montar todo mundo aqui, ficar pitando. E a sociologia que dá conta, né, ou não, nem sempre dá conta, né, de todas as discussões, mas ela está de fato inserida no campo desses estudos sociais. E ela debruça em cima das nossas vidas. Por isso que ela é fascinante e ao mesmo tempo constrangedora, porque é a nossa própria vida, é o nosso próprio comportamento. E a gente precisa, né? Vocês há de convir comigo que estudar a nós próprios é mais difícil e uma tarefa muito complexa, mais do que nós podemos imaginar e compreender. Então, a gente precisa refletir. Quando a gente fala, como que pode, né, um ser humano? Nós somos seres humanos. E a gente precisa tratar os mais diversos indivíduos com que a gente se relaciona como alguém da nossa mesma espécie. Então, não tem como a gente se referir ao outro como um ser humano, porque você também é um ser humano. Então, passar a utilizar nós, a nossa sociedade, o nosso contexto, nós como indivíduos, agimos de formas diferentes, temos nossas peculiaridades, somos criados em ambientes e contextos sociais muito diferentes em relação às culturas, às crenças e tudo mais, e nós vamos discutir isso ao longo deste módulo, concluindo aí, contextualizando diferentes aspectos dentro da nossa área da educação física. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês o que eu espero da atividade que será postada lá no portal para vocês. Olha só, venham aqui comigo. Olha que tarefa gostosa. Vocês vão observar uma cena do cotidiano e contextualizar sociologicamente a ação para além da simples ação. Então, por exemplo, dentro da casa de vocês, não pode ser café, tá, gente? Porque café eu já contextualizei tudo. Aí vocês vão copiar tudo que eu falei, não pode. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Quem tá falando aí comigo? Eu falei só porque eu ia usar o café. Não, nem pense em usar café. Nossa, nem vou ficar uma semana sem tomar café, tanto café que eu falei hoje. Não pode ser a cena de tomar café, mas então, por exemplo, esses exemplos que eu vou dar vocês podem utilizar, mas cada um usa o seu. Quando, por exemplo, a sua mãe, seu pai ou alguém que mora na mesma residência que você, senta, por exemplo, para assistir um jornal. O que a gente pensa? Primeira coisa, que a pessoa quer se informar, quer saber do que está acontecendo no mundo. Será que é só isso? Qual outra visão a gente pode ter para além do simples fato dela sentar e assistir um jornal? Será que ela está fugindo um pouco da própria realidade?
Será que ela está utilizando o jornalismo ou a desculpa de se atualizar-se apenas para ter um momento de sossego, por exemplo, dentro da casa? Né? Ah, estou vendo o jornal. Agora não, estou vendo o jornal. Mas será que é de fato o ato de se atualizar-se? Então, que vocês ampliem, sabe, a visão de vocês em relação a um determinado comportamento. Pode ser assistir uma televisão, pode ser o simples fato de almoçar, de jantar, de tomar um café, não pode ser café, mas enfim, aquela reunião da tarde entre a família, comer o bolo ali, o pãozinho. Será que é simplesmente o fato de se alimentar? Será que quando você senta para almoçar com a sua família, você realmente está com fome? Ou você está lá porque tem que estar lá, né? A família se organizou desta forma. E o que é esse almoço? Então, é a socialização com os seres, com os outros da família, é a partilha de ideias, o compartilhamento de experiências, o que fez naquele dia, o que não fez, o que deu errado, o que não deu. Então, o que está por trás de uma simples cena do cotidiano, tá? Dentro da casa de vocês, dentro da onde vocês estão mesmo. Escolha uma cena, observe ela e descreva essa cena lá no arquivo que eu vou postar. Eu até verifiquei aqui na hora do intervalo, o documento não está lá, mas então eu vou postar agora ao final da nossa aula 3. Descreva essa cena no arquivo que está lá para eu compreender qual é a cena. Coloca lá, cena tal. Ah, a cena é meu pai assistindo TV, minha avó crochetando, enfim. Escolha uma cena e amplie a visão para além da simples ação. Mas é para descrever, tipo, imaginar o que ele poderia estar pensando, é tipo isso? Não, não exatamente o que a pessoa está pensando, mas os diferentes olhares. Então, vamos supor que você escolheu, vamos colocar aqui uma cena do cotidiano. Com quem que você mora? Com meu pai e com a minha mãe. Tá. Suponhamos que o seu pai está lendo um livro, por exemplo. Ele está sentado no sofá, está tudo desligado, ele está lendo um livro. Quando você vê uma pessoa lendo um livro, o que que você pensa? Né? Você pode pensar várias formas, várias coisas, que ela está se distraindo, que ela está aprendendo, que ela está adquirindo conhecimento. Então, além dessa simples, tipo assim, ele está lendo um livro, ponto. Para além do ler o livro, o que mais você pode enxergar nessa ação? Ele está lendo para fugir da realidade. Ele está, pode ser que ele nem esteja lendo. Pode ser que ele está fingindo ali que está lendo, só para fugir um pouquinho daquela realidade e o povo deixar ele em paz, por exemplo, parar de chamar ele. Não fala que seu pai está lendo. Não fala alto que seu pai está concentrado. De repente, só para que ele fique aquele momento quietinho, sabe assim? Não, entendi agora. Tá? Então, é a forma como... A gente pode estar envolvido ou tem que ser só a pessoa de fora? Não, você pode estar envolvido, sem problemas. Afinal de contas, a sociologia é o estudo de si próprio também. Então, pessoal, é ampliar a visão para além daquilo que você vê. Ele está lendo. Opa, mas o que envolve? Qual o livro? O livro que ele está lendo? Qual o significado? O que você pode inferir em relação a essa cena, tá? Então, lembra de todos os exemplos que eu dei com o café, que daí vocês vão conseguir construir uma descrição sobre a cena que vocês escolheram. Inclusive, pessoal, todas as minhas aulas eu estou publicando no meu canal do YouTube. Então, assim que eu termino a aula, eu já envio para lá. E aí eu vou mandar o link para vocês pelos representantes, porque se vocês tiverem dúvidas, quiserem ver, né, um slide ou outro, ou lembrar de uma fala ou outra, vocês têm o link lá para acessar quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Tá bom. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a essa atividade?
Tá tranquilo? Tá. Então, no nosso próximo encontro, aí eu já consigo entrar um pouquinho mais nas questões da sociologia, os autores, as histórias, mas nós vamos mais ou menos aí por esse caminho, tá? De contextualizar, de discutir. Vou precisar que vocês participem muito, falando comigo, conversando, porque senão fica aquele negócio, né? Eu só falo, só eu falo, vocês só escutam, e é a troca que vai enriquecer esse módulo, essa área de conhecimento. Certo, pessoal? Então, esse terceiro momento nosso era para fazer essa retomada, então, explicar essa atividade e me colocar à disposição para as dúvidas. Alguém mais tem algum outro questionamento que, de repente, não teve oportunidade de colocar, que queira falar agora? Ô, professora, Oi. esse aí pode ser com animais também, essa atividade, ou só com gente só? Pode ser também com animais. Pode, tá. Tá? Lembrando que a sociologia é o estudo da vida social humana, mas para treinar o olhar para além de uma simples ação, não tem problema que você faça com animais neste primeiro momento, tá bom? Tá. Sem problemas. É só para treinar mesmo o olhar. Professora, Oi. é você ver uma ação e enxergar, tipo, além daquela ação, tudo que está em torno, em volta daquilo? Exatamente. Para além daquele simples ato que a pessoa está fazendo naquele momento, o que mais pode ser enxergado naquela ação? O que está envolvido naquela ação? É o principal da sociologia, tipo, estudo? Ver qual que é a ação e enxergar além disso? É contextualizar sociologicamente, exatamente. É você não ficar com simples, com aquela visão simples, sabe? É enxergar para além da ação. É enxergar o que está envolvido, o que pode estar envolvido, em qual contexto está inserida essa cena, né? O que a gente pode inferir, o que a gente pode contextualizar de um simples comportamento que a gente nem sempre dá importância, sabe? Gostei. Legal. Não precisa ser exatamente a realidade, né? Pode ser uma hipótese. Exatamente. Exatamente. Nós vamos inferir coisas a respeito de uma cena. O que é inferir? É criar, exatamente isso, criar hipóteses. Levantar hipóteses. Como, por exemplo, lembra que eu falei do café? Quando eu convido a minha prima para tomar café, não é porque eu estou morrendo de vontade de tomar um café. Eu tomo café na minha casa todo dia. Eu uso o café como uma desculpa para encontrá-la. Lógico, a gente bebe o café, mas o café, na verdade, é um detalhe. A gente usa como desculpa para a gente poder se encontrar e fofocar, bater papo, conversar sobre o nosso trabalho, discutir ideias e tudo mais. Certo. Entendi. Todos conseguiram compreender? Gente, se alguém não compreendeu, fala comigo. Sim. Acho que Tudo sim. certo. Entendi. Entendi. Certo. Então é isso, Certo. pessoal. Quem é representante de turma, se pode compartilhar o meu número de WhatsApp para os demais. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar por esse canal de comunicação. Nem sempre eu respondo no mesmo dia, na mesma hora. Aliás, quase nunca eu faço isso. Mas eu respondo, tá? Demora um pouquinho, mas eu respondo. Então, não fiquem envergonhados ou tímidos de me mandar mensagem pelo WhatsApp. Pode mandar, que na medida do possível eu vou respondendo as dúvidas e ajudando em alguma forma. Tá bom? Certo. Beleza. Então, pessoal, uma boa noite a todos. Não esqueçam que vocês precisam entregar a atividade até domingo no máximo. Me deem alguns minutos e a atividade já vai aparecer lá no portal para vocês, tá bom?
Combinado. Ok, boa noite. Bom Então, descanso para vocês. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Boa Boa noite. noite. Boa Boa noite. noite. Ana. Boa noite. Boa noite.